Fala galera, Shileison Kaiser aqui, mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Uma pergunta que eu recebo todo dia é: Kaiser, me contrata, Kaiser, por favor, deixa eu trabalhar com você, Kaiser isso, Kaiser aquilo, Kaiser, eu queria tanto trabalhar na KPG, eu queria trabalhar na Braipe, eu queria trabalhar na Capsule, eu queria trabalhar no Pedalgel, eu queria trabalhar na Jope. Um monte de perguntas que eu recebo de Kaiser, por favor, me contrata. E agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu também recebo muitas essas perguntas. E na verdade eu tô passando para você uma dica como que você faz para você ser contratado em qualquer empresa, tá? E o tema deste vídeo de hoje é: por que eu devo te contratar? Então, roda a vinheta aí, chama a vinheta aí, galera, e vamos lá. Por que eu devo te contratar? Por que você deveria fazer parte do meu grupo de colaboradores? Por que você deveria trabalhar comigo? Diga-me, vai. Eu vou dar um segundinho para você colocar aqui no comentário aqui, antes de você aprender, porque eu vou te ensinar. Vamos ver, sem roubar, gente, sem roubar. Vai lá, coloca aí nos comentários aí por que eu deveria te contratar. Vou dar um minutinho. Pausa o vídeo, melhor, né? Pausa o vídeo aí para você poder escrever nos comentários por que eu devo te contratar. Ou por que qualquer empresa deva te contratar. E aí eu vou te ensinar alguns truques e segredos. Você sabe que eu só participei de uma, ou vamos dizer que seja 2 entrevistas de trabalho. E que em ambas as 2 eu fui muito bem sucedido. Na primeira entrevista de trabalho que eu participei, eu cheguei e a vaga era para trabalhar com design, criar fachada, criar coisas para identidade visual de lojas, etc. E eu não sabia como que fazia aquilo. Mas eu entrei determinado a conseguir aquela vaga de emprego e adivinha? Isso mesmo, eu consegui aquela vaga de emprego. E eu vou ensinar você hoje como você faz você ser contratado em qualquer empresa que você quiser trabalhar. Tem algumas dicas aqui para você que, se você colocar em prática, elas são completamente infalíveis. Primeira coisa, eu quero que você saiba que em determinado momento da entrevista de emprego, você, com qualquer empresa que você vá, talvez surja essa pergunta para você: por que eu devo te contratar? E aí, a resposta sua é provavelmente que vai determinar se você vai entrar para dentro dessa empresa ou não. Geralmente, quando um profissional, como um recrutador, quando a pessoa que está selecionando faz a pergunta: por que eu devo te contratar? Na maioria das vezes ele já está decidido por te contratar. Ele só quer ver de você. Passa a ser mais uma entrevista de cultura, mais uma análise cultural para saber o seu mindset, qual é o seu modus operandi. O que motiva você? O que faz você acordar cedo de manhã? O que faz você ir e fazer as coisas acontecer? E o que de fato vai fazer você ser escolhido entre todos os outros candidatos para aquela vaga? E a primeira dica é a dica mais importante de que seja: não importa qual seja a sua resposta para essa pergunta, seja absolutamente, completamente sincero. Como assim, Kaiser? É só ser sincero? Não é só ser sincero, mas a sinceridade ela vai ter um bônus 10 vezes maior. Seja humilde e seja sincero. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha primeira entrevista de emprego, a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu preciso que você desenhe um carro de rally assim. Eu fui e desenhei aquele carro de rally usando o Photoshop, que é a ferramenta que eu dominava na época. E a pessoa chegou para mim e falou: lindo, maravilhoso, muito bonito. No entanto, todas as nossas máquinas só trabalham com CorelDRAW. E eu disse o seguinte: mas eu vou aprender CorelDRAW. Ela: desculpa, mas a gente está precisando de alguém que já saiba CorelDRAW. E eu disse o seguinte: eu asseguro a senhora, era uma senhora que estava me contratando, um beijo para a senhora, se a senhora ainda está aí, um beijo para a senhora, para a família, todo mundo da Tecnovisual de Passo Fundo, meu primeiro emprego, grandes experiências que eu tive naquele lugar. O senhor Roberto me ensinou muita coisa mesmo. O irmão dele era o brabo. O irmão dele também me ensinou muitas coisas mesmo. E eu, apesar de ter passado só 45 dias trabalhando naquele lugar, eu aprendi coisas que eu carrego todos os dias da minha vida em todas as empresas. Ela pegou e falou, né? Não, mas eu preciso de alguém que já saiba CorelDRAW. E eu falei assim: senhora, eu garanto a senhora, se a senhora me der a oportunidade, segunda-feira eu vou chegar aqui dominando o CorelDRAW. E se eu não tiver conhecimento suficiente aos olhos da senhora no CorelDRAW na segunda-feira, a senhora não precisa me pagar nada, até que eu tenha total domínio do CorelDRAW e que esteja de fato útil para a empresa. A senhora fez assim, ó: eu duvido, menino, eu não acredito muito que você vai conseguir fazer isso em um final de semana. Isso era tipo uma sexta-feira, quinta-feira, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que foi um final de semana que eu estudei sem parar. Mas
devido a esse sangue no olho que você tem, esse brilho que você tá no seu olho, eu vou te dar essa oportunidade. Então, segunda-feira, esteja aqui 8 horas da manhã. Segunda dica. Adivinha que hora que eu cheguei lá na segunda-feira? 7 horas da manhã. Mas, Kaiser, ela falou pra você chegar às 8. Pois é. Isso passa uma mensagem muito clara para o empregador sobre o compromisso do colaborador com os seus próprios resultados. Eu cheguei 7 horas sem saber se eu ia ser contratado, sem saber se eu ia ser remunerado, e eu dei o meu melhor. Eu passei sexta, sábado e domingo aprendendo como funcionava o CorelDRAW aplicado no negócio dele. Eu poderia estudar CorelDRAW e querer fazer uma faculdade de CorelDRAW e aprender tudo sobre CorelDRAW, mas isso seria desnecessário, porque muitos dos conhecimentos que nós acumulamos ao longo da nossa história são conhecimentos que nós não vamos usar no nosso dia a dia. Então eu fui e pensei, o que é que eles fazem lá? Então, dica importantíssima, dica de ouro, diria, que é o quê? Entenda o que a empresa faz. E, por exemplo, nesse caso, a empresa precisava de alguém para trabalhar no CorelDRAW e eu quis saber o que eles fazem no CorelDRAW. Tem alguma coisa que eles fazem específica no CorelDRAW. Peraí, deixa eu arrumar esse microfone aqui. Tem alguma coisa específica que eles fazem no CorelDRAW. O que é que eles fazem no CorelDRAW? Aí eu fui identificar. Que era o quê? Aquelas adesivos nos carros. E coloca a imagem aí do carro da KPG, gente. Esse tipo de adesivo, a arte aí, tá vendo? Essa arte aí, era isso. Aí eu falei, ok, então é isso aqui que eu vou aprender. O que mais que eles fazem? Eles fazem fachadas também de lojas. Então eu vou aprender isso daqui. Então isso fez com que, ao invés de eu estudar tudo sobre CorelDRAW, como que faz site, como que faz revista, como que faz não sei o que, eu optei por um aprendizado seletivo só daquilo que eu fosse precisar naquela segunda-feira que eu começasse a trabalhar. E o que aconteceu? Chegou segunda-feira, eu sabia fazer tudo que eles precisavam que eu fizesse. E não só isso, como já ali na primeira semana, na segunda semana, eles chegaram para mim e falaram, cara, seu desenvolvimento foi muito rápido, né? O senhor Roberto, beijão do senhor Roberto, amo ele, foi uma pessoa que me ensinou sobre como que se deve tratar um funcionário. Eu lembro muito engraçado, gente, até compartilhar isso com vocês, o senhor Roberto, que foi meu primeiro e único patrão de carteira assinada, ele um dia chegou para mim e falou assim, olha, que eu cheguei chamando, ô Roberto, tal, não sei o que, ele pegou e me chamou na sala dele, com todo respeito, presta atenção, porque isso aqui é um segredão muito importante sobre você que é empresário, tá? Elogio sempre em público, bronca sempre em particular. Ele me deu uma bronca tão simples. Ele falou o seguinte, Kaiser, eu trato todo mundo por senhor e eu gosto de ser tratado também por senhor. Então assim, da mesma forma que eu chamo você de senhor Shirleyson, na verdade não me chama de Kaiser, senhor Shirleyson, eu gostaria que você também se referisse a mim como senhor Roberto, porque isso gera um respeito mútuo entre eu e você. O que isso quer dizer, gente? Que não é o que você fala, e sim como você fala. Aquela pessoa poderia ter dito assim, dirija-se a mim como senhor Roberto. Não, ele disse, eu trato todo mundo da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. E a todos eu trato como senhor. Eu gostaria muito que você também se referisse a mim da mesma maneira e com o mesmo respeito que eu me refiro a você. Então, eu te chamo de senhor Shirley, você me chama de senhor Roberto, pode ser? E eu falei, uau, eu vou levar isso um dia para as minhas empresas. E eu tive empresa minha que tinha funcionários que todos me chamavam de senhor Kaiser. Por quê? Porque eu era muito novo e a maioria dos meus funcionários era bem mais velho do que eu. Mas a dica é, seja sincero. Se você não sabe, não finge que você sabe. Se sua necessidade, por exemplo, o meu motivo, tem gente que às vezes eu pergunto assim, por que eu devo te contratar? A pessoa fala assim, porque eu tô passando fome. E aí o meu coração diz, ok, vamos dar uma cesta básica para ele. Vamos ajudar ele de uma maneira social. Porque a fome não é um motivo suficiente para que você seja contratado. Porque a minha família está precisando muito. Isso não é motivo suficiente, porque isso não vai fazer com que você continue motivado. Sabe por quê? Porque a fome passa. Quando você enche a barriguinha, se o seu único motivo fosse aquele, você já não está mais motivado a trabalhar na empresa. Uma dica infalível para você. Quer aprender a trabalhar em qualquer empresa? Pesquisa o que aquela empresa faz. O que essa empresa faz? Qual é o problema do mundo que ela resolve? Toda empresa nasce para resolver problema. Como que eu posso ajudar ela a resolver os problemas que ela já resolve? De preferência, se você fizer isso, você com certeza está contratado. Identifique dentro da empresa outras coisas que você pode agregar para ela, mesmo que você não seja contratado, que vai fazer com que ela resolva mais problemas do mundo, ou seja, que ela tenha mais resultados ainda. Exemplo, digamos que eu chego na empresa e falo assim, olha, no caso da própria empresa que eu fui contratado, eu falava assim, olha, além disso, eu também sei fazer site.
E a gente pode até oferecer junto, está oferecendo uma fachada para o cliente, está oferecendo um banner, está oferecendo uma adesivação do carro. Vamos oferecer um site para ele também. A gente pode agregar valor isso com ele aqui também. Então, assim, você é interessante antes de você ser interessado. Eu só trabalhei nessa empresa por 45 dias. Eu tenho minha carteira assinada por 45 dias. E eu pedi para sair antes do fim desses 45 dias para poder empreender e montar o meu próprio negócio. Se você não conhece a minha história, é melhor você dar uma olhada aí. Tem ela aqui. Tem um Draw My Life aqui. Coloca o Draw My Life aqui, que tem conta em 18 minutos, resumidamente a minha história. Para quem acordava às 4 da manhã para entregar jornal, acordar às 4 da manhã para acender o forno da padaria não foi difícil. O difícil era ter tudo que eu comia descontado do meu salário, que era R$15 por semana. E eu vou falar para vocês, eu saí dessa empresa, saí com um acerto de R$590, gastei R$300 de aluguel, R$90 eu comprei de miojo, dei R$100 de entrada no computador nas Casas Bahia, daqueles minha casa, minha dívida, que é as prestações bem longas, no nome da minha ex-sogra ainda, e fui trabalhar em casa e montar no meu próprio negócio e empreender. E não foi por falta de o senhor Roberto, que me tratou com muito respeito, o qual eu tenho admiração até hoje, sou amigo até hoje, que me fala assim, não, Kaiser, para que você vai empreender sozinho? Empreenda aqui comigo, eu te ajudo a empreender, vamos entrar de sócio nisso. E eu, burrice, com ego inflado, falei, não, eu quero empreender, eu quero eu mesmo fazer. Ou seja, aquela mentalidade de eu não quero trabalhar para ninguém. Isso é burrice. Não tem essa mentalidade, rasgar a CLT. Não faz sentido. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, vou dar um exemplo mais uma vez. Tem o Breno, trabalha comigo. Hoje ele é CEO da Bripe, manda mais na Bripe do que eu. Tem um salário maior do que o meu, tem retirada, tem distribuição de lucro, o cara cresce cada vez mais. Começou como um funcionário, com um salário de R$2.000. Então não tenha medo de começar a trabalhar para alguém. E quando alguém te perguntar por que eu devo te contratar, eu não posso te dar uma resposta pré-formatada, sabe por quê? Porque a resposta já está aí dentro de você. Só que você está tentando procurar uma resposta que seja maquiada, que seja uma palavra mágica, uma chave que se você falar, o recrutador vai te contratar. Os recrutadores foram treinados para saber quando você está mentindo ou não. Então, o segredo é, diga a verdade. Se você domina o assunto, domina, mostra que você domina. Se você não domina o assunto, mostra que você ainda não domina o nível que aquela empresa precisa, mas que você vai dedicar 24 horas do seu dia até que você tenha o total domínio sobre aquilo. Esteja disposto até mesmo a abrir mão, se necessário, daquilo que seria o seu direito ali para você provar o seu valor. E uma vez provado o seu valor, ninguém te tira daquela empresa, a não ser você mesmo. E aí você pode crescer cada vez mais. Lembra sobre intraempreendedorismo? Que é você empreender dentro de um negócio de um terceiro. Isso é muito mais seguro do que você montar o seu próprio negócio. Então, a pergunta é, por que eu devo te contratar? Porque eu vou dar o meu melhor. Eu vou trabalhar dia e noite para fazer com que essa empresa cresça cada vez mais. E que um dia, quando eu sair daqui, seja porque eu me aposentei, ou seja por qualquer motivo, eu tenha deixado um legado nessa empresa. E que esse legado vá perdurar não só através da minha e da sua geração, mas também que meus filhos e netos também possam um dia vir a trabalhar aqui também. Este é o motivo por que você deve me contratar. Porque eu visto a camisa, eu faço acontecer. E não tem esse negócio de 8 às 18, é 24 horas por dia à disposição da empresa. É prol de fazer ela crescer, porque eu sei que se a empresa for bem, todos nós vamos bem. Se a empresa for mal, todos nós vamos mal. Então tá aí o motivo por que você deveria me contratar. Me contrata agora, depois que você ouviu esse discurso aí? Me diga aí, você que está aí assistindo, você que é empresário, você me contrataria se eu chegasse para você e falasse isso? Ou eu posso chegar para você e dar um exemplo de casos, por exemplo, cara, por que eu deveria te contratar? Então, porque eu atendi um cliente que era parecido com você, no meu ex-patrão era tipo assim, eu tinha uma experiência passada que foi similar, e eu consegui lá implementar isso. E eu acredito que eu posso implementar algo ainda melhor aqui, porque lá eu ainda tive alguns erros que eu tive que aprender ao longo do caminho e que agora já está maturado. E agora eu consigo fazer ainda mais com menos. Então acredito que se você me contratar, você nunca vai ter que pagar o meu salário, porque eu mesmo vou trazer o meu salário para você e eu vou fazer esse salário dar retorno para você, pagar a parte que vai para o governo, que eu sei que vai uma parte para o governo, e também fazer dar com que eu mesmo tenha o meu próprio salário. Eu sei que o meu salário depende só de mim e eu aceito começar ganhando pouco, porque eu vou aceitar começar plantando. E eu tenho certeza que eu não vou me sossegar até eu alcançar o cargo mais alto que você me permitir estar dentro dessa organização. É por isso que você deve me contratar.
por mais dicas como essa, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, fica atento que tá saindo vídeo direto, toda hora tem vídeo novo aí, ensinando vocês dicas como essas, dicas rápidas, pílulas, que você vai conseguir colocar em prática rapidamente, que vai te ajudar a alcançar o sucesso na sua empresa, na sua família e na sua casa. Beijão no coração, lembre-se que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Até breve, tchau, tchau.